Bom dia a todos os amigos, amigas que nos acompanham pela TV Câmara, pela rede social. Com a graça de Deus, às 9h34, damos início à nossa audiência pública. Declaro aberta a nossa audiência pública para a discussão do projeto de lei 42/23, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2024 e da outras providências, realizada em 24 de maio de 2023, que agora será feita a leitura do projeto de lei da audiência pública. Prefeitura do município de Jandira, senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para a apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e da outras providências, em cumprimento ao disposto do artigo 65, do inciso 2º, da Contribuição Federal do artigo 4º da Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei 101, de 4 de maio de 2000. A Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO tem como objetivo estabelecer as diretrizes prioritárias e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelo orçamento fiscal e da Seguridade Social, compatibilizando as políticas, objetivos, metas estabelecidos no plano plurianual e as ações previstas no orçamento para sua concessão, promovendo um prazo compatível, um debate sobre a ligação e adequação entre receitas e despesas públicas e a prioridades orçamentárias. Com isso, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício 2024, atendo às novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, será apresentado o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública para os 3 exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. Para o cálculo dos valores constantes correntes, foram utilizadas as seguintes metodologias: A, perspectiva global da inflação da média para 2023, de acordo com o valor estabelecido com a meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, sendo adotado como taxa de inflação média para o exercício 2023, 2024, 2025 e 2026. Os percentuais de 5,10, 4,75, 4,0 e 3,95, respectivamente. B, média de índice de inflação dos anos 2021 e 2022, que se referem ao IPCA, índice de preço ao consumidor do IBGE, adotado o crescimento real em 2024 de 1,5. Para melhor visualização, destacamos a tabela abaixo, tabela do ano 2021 ao exercício de 2026, que tem uma variação média anual de 8,30 e até 2026, 3,95. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo e que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2024, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Diante do exposto, sem mais informações, solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme o dispositivo do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Jandira. Vala-me do ensejo para inteirar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Prefeito Henri Agime Sato. Ao excelentíssimo senhor Silvair Soares de Brito, presidente da Câmara Municipal. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei 42/23, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e da outras providências. Em Agime Sato, prefeito do município de Jandira, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei do capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º, esta lei estabelece no termos do artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, as diretrizes orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre alterações na legislação tributária, no seu parágrafo único, além das normas que se referem ao caput desta lei, dispõe sobre autorização para aumento da despesa com pessoal, que está no artigo 169, do inciso 1º da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2002, do capítulo 2º das metas, prioridades da administração municipal. Artigo 2º, as metas e prioridades da administração municipal para o exercício 2024 são especificadas no anexo de metas e prioridades integrantes desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite a programação de despesa, parágrafo único, as metas e prioridades de que se trata esse artigo, considerar-se-á as modificações
por leis posteriores, inclusive pelas leis orçamentárias e pelos critérios adicionais abertos pelo Poder Executivo. Do capítulo 3, as metas e resultados fiscais do município para o exercício 2024 são estabelecidos no anexo de metas fiscais, integrando dessa lei desdobrado em tabela 1, que são metas anuais, tabela 2, avaliação de cumprimento de metas, tabela 3, metas fiscais atuais e também anteriores, meta 4, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos, avaliação da situação financeira, projeção atuarial, estimativa e compensação, margem da expansão de despesa, bem como seu parágrafo único, a lei orçamentária para 2024 poderá conter anexos revisados e atualizados em todos ou em parte das tabelas de resultados fiscais de que trata esse artigo. Do capítulo 5 dos riscos fiscais, os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrante desta lei, detalhando um demonstrativo de riscos fiscais e providências no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Parágrafo único. Para os fins desse artigo, consideram-se passivos, contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob o controle do município. Da reserva de contingente, a lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender as possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A reserva de contingente será fixada em, no máximo, 1% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Na hipótese de ficar demonstrada a reserva de contingente, não precisará a ser utilizada de todo ou em parte para sua finalidade. O saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Do equilíbrio das contas públicas, artigo 6, na elaboração da lei orçamentária e em sua execução e administração buscará ou perseverará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão de receitas, das despesas e gasto pessoal, da dívida dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações condicionais legais, da necessidade de prestação adequada de serviço público, tudo conforme objetivos programáticos estabelecidos no plano anual vigente, da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e as suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e cronograma mensal de desembolso no modo a contabilizar a realização de despesas com previsão de ingresso da Receita. Integrarão essa programação das transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o Tesouro Municipal. O repasse dos recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de do décimo a serem pago até o dia 20 de cada mês. No prazo previsto no caput do artigo 7, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestral de arrecadação das receitas estimadas com a especificação em separado, quando pertinente, das medidas de combate à invasão, sonegação, da quantidade dos valores de ação ajuizada para a cobrança da dívida ativa, bem como a violação dos tributários e passivos da cobrança administrativa. Na hipótese de ser contratada após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receita capaz de comprovante de obtenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação do empenho em movimentação financeira em montantes necessária à preservação. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para a providência desse correspondente. Na limitação do empenho em movimentação financeira, serão adotados critérios, não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as donações destinadas. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificadas são as afetes diretamente. A limitação do empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual acesso da dívida. Em face do disposto do inciso 9, 11 e 17 do artigo 166 da Constituição, na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção de resultados financeiros. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas
a obtenção dos resultados. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa ou no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação das receitas se revertem nos movimentos seguintes, desde que respeitados os limites e as vedações previstas, concessão de vantagens ou aumento de remuneração, admissão de pessoal, contratação de qualquer título, os aumentos de despesas, prévia dotação orçamentária, e que especifica para as hipóteses previstas no inciso 1 desse caput, no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal, na hipótese de ser atingido o limite prudencial, no caso do dispositivo do inciso 2º do inciso 6º do artigo 57 da Constituição Federal, nas situações de emergência, para atender as demandas, para a manutenção das atividades e nas demais atuações relevantes. A lei orçamentária não consignará recursos para início dos novos projetos e, se não estiverem adequadamente atendidos, os em andamento e contempladas despesas de conservação do patrimônio público. A regra constante nesse caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recurso. Entende-se por adequação atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários. Artigo 11. Para as fins dos expostos do artigo 16, Complementar Federal 101 de 2000, para atender os dispositivos do artigo 4º e da Lei Complementar 101, os chefes do Poder Executivo e Legislativo adotarão providência junto aos respectivos setores. Parágrafo único. Os custos apurados e resultados dos programas financeiros pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais das transferências de recursos pessoais, observada as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar para dar cumprimento aos programas e ações aprovadas. De igual forma, ao disposto do caput desse artigo, tendo em vista o relevante interesse, será permitida a transferência de recursos, entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílio, subvenção ou contribuição, a apresentação de programa de trabalho, demonstrativo e parecer técnico, justificativas quanto ao critério, em se tratando de transferência de recursos não contempladas, também a vedação e redistribuição dos recursos recebidos, apresentação da prestação, cláusula da reversão patrimonial, a transferência de recursos a título de subvenção social, as contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas que citado o parágrafo 1º deste artigo. As transferências de recursos, títulos e auxílios previstos no artigo 12º do inciso 6. Somente poderão ser realizadas por entidade privada, sem fins lucrativos, desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público. As transferências financeiras, os repasses previstos, as disposições dos artigos 13 e o 15, nos termos do artigo 45, fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados o respectivo convênio ajustados e ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros, das alterações nas receitas previstas na lei orçamentária. O Poder Executivo poderá enviar instituição, revisão, modificação, aperfeiçoamento, as concessão ou ampliação de incentivo ou benefício da natureza tributária, da qual decorre renúncia das disposições fixas, com fundamento do inciso 8º do artigo 165 da Constituição Federal. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcial as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2024 e em critérios adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou decorrência de extinção. A transposição, a transferência ou remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações. As proposições legislativas, na hipótese de criação ou ampliação das ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar sua compatibilidade com o plano plurianual e a respectiva lei de diretrizes orçamentárias. No caso de emendas que importam redução total ou parcial, deixar evidente que as normas superiores sobre vinculações, que a prestação de serviços obrigatórios pelo município, o somatório dos valores da emenda, em face de dispositivo, nos primeiros 30 dias, a Câmara Municipal decidirá, por meio da mesa diretora e consultados
o autor das emendas. Se fará mudança no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo no prazo de 30 dias do recebimento de comunicação proposta para sanar os impedimentos apontados e entender que eles são descabíveis. Deverá abastecer-se dessa providência. Recebidas as propostas, o prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal se as medidas estabelecidas, esgotados em sucesso a possibilidade, os créditos consignados na lei orçamentária, no caso das emendas de que se trata, as informações gerenciais, a Câmara Municipal, o Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 dias antes do prazo fixado. Os créditos adicionais, lastreados apenas em anulação de dotações, não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentário. Enquanto pendurar a situação descrita, considerar-se a antecipação na execução das despesas liberadas, os saldos negativos eventuais, ocorrendo na hipótese desse artigo, as providências que se tratam dos artigos 7º e 8º serão efetivadas até 30 de janeiro de 2024. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária do ano de 2024, demonstrativos com informações complementares detalhando as despesas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa, para efeito de comprovação dos limites condicionais das áreas de educação e da fase consideradas despesas inscritas em resto a pagar 2024, que forem pagas até 30 de novembro do ano subsequente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, em 28 de abril de 2023, Henri Agimissato, prefeito municipal, Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. Senhores presentes, dá um bom dia especial ao Cebolinha, vereador, primeiro secretário, Anderson Apolo, o vereador Cláudio Moção, o vereador Josenildo, o vereador Veinho, o vereador Márcio, também terceiro secretário da Casa. Ah, chegou agora. O vereador Ronaldo Barião, vice-presidente da Casa. Está em discussão e apreciação e apresentação de proposta por parte dos interessados, bem como os senhores vereadores, bem como o público aqui presente. Está à disposição. Palavra, senhor presidente. Está com a palavra para discussão na audiência pública das diretrizes orçamentárias, vereador Veinho. Tá, só para deixar registrado aqui, senhor presidente, para que nós queremos... Só para deixar registrado, senhor presidente, que já, a convocação, né, do responsável pela contabilidade da Prefeitura Municipal e a convocação do secretário de Finanças, né, porque hoje, pelo que a gente estamos vendo aqui, né, a dívida consolidada está em 118 milhões menos. Então, assim, acho que não há discussão, né, do diretrizes se a gente não tiver pessoas, né, da Prefeitura Municipal para estar respondendo algumas perguntas importantes que nós temos para fazer, para que a população possa estar se inteirando do que está acontecendo na cidade. Sim, senhor, está registrado sua observação. Com certeza foi devidamente convocado quem é de direito para participar das diretrizes orçamentárias. Lembrando que são 2 dias de audiência pública. Hoje é o primeiro dia e amanhã, às 9 horas, também é o mesmo horário. Ainda está aberto o projeto de lei 4223, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano 2024. Ainda está à disposição dos senhores. Senhor presidente, só para deixar gravado aqui, que assim, o que eu estou pedindo é para que amanhã nós não tenhamos surpresa de que não vai vir ninguém da prefeitura aqui. Então, nós queremos deixar registrado aqui de que o secretário de Finanças e de que o responsável pela contabilidade da cidade, né, vai estar aqui amanhã para que nós possamos tirar algumas dúvidas. É só isso que eu queria deixar gravado aqui. Foi isso que eu falei, vereador. Foram devidamente convidados. Tem hoje e amanhã. Desculpa, pode falar. Nós estamos convocando. Não, acho que tem que ser uma convocação. Falei convidado, mas tá, pode considerar a convocação. A gente é uma convocação para eles estarem aqui. São funcionários, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande na terça-feira, que é a questão de votar
né? Além, eu acho que a diretrizes também, o empréstimo de 52 milhões que o prefeito quer. Nós temos um déficit de 118 milhões, e eu acho que isso não devemos deixar passar em branco, porque nós precisamos discutir esse assunto na íntegra, amanhã de manhã. Não sei se eu falei convidado, força de expressão, mas devidamente convocado. Quem encaminha isso, com certeza absoluta, foi o presidente da casa, sabendo da audiência pública, devidamente convocado, se assim deixa o senhor mais aliviado com a palavra de convocação. Senhor presidente, o senhor... Está com a palavra para a discussão das diretrizes orçamentárias, o vereador Cícero Amadeu de Romero Duca. Só gostaria de deixar registrado aqui para que a gente saiba se tem já algum ofício solicitando esses funcionários para que possa estar aqui presente amanhã, já que hoje eles não tiveram, para que possa oficializá-lo cada um deles. Vereador, a gente vai pedir para a casa, a Secretaria da Casa, fazer o encaminhamento devido a quem é de direito. Ainda está em discussão a diretrizes. Alguém mais? Mais alguém? Mais alguém? Não tendo nada mais a ser discutido e nem ser tratado, às 10h54, declaro, às 9h54, declaro encerrada a presente audiência pública. Lembrando que amanhã, às 9h, é o segundo dia da nossa audiência pública. Deus abençoe a todos.